Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindos aí a mais uma aula com o professor Bruno. Hoje nós vamos ver mais uma parte da biologia, que é a evolução das espécies. Acompanhem comigo agora e eu peço para que vocês, se estiverem com a apostila na mão, podem ir acompanhando também. São os seguintes tópicos, né, sobre evolução, tópico 11, justamente falando da definição e importância da evolução, os fósseis, que nós vamos ver cada detalhe em relação a eles, a adaptação das espécies, leis básicas de Darwin e Lamarck, os mecanismos evolutivos e o neodarwinismo. Então, todos esses tópicos aqui eles vão estar divididos em alguns vídeos e esse é o primeiro vídeo sobre evolução. Vem acompanhar aqui comigo. Bom, o que é a evolução? Como que as espécies chegaram em todas as características que elas têm nesse momento, né? Por que o ser humano tem algumas características que são diferentes entre as populações de seres humanos? Por que os animais, né, tanto mamíferos, aves, também têm diferenças nas características de cada um? Por que isso aconteceu? Desde quando isso vem acontecendo? Então, nessa aula e nas demais aulas, nós vamos ver cada um desses detalhes. Primeiramente, nós temos que entender o que é essa evolução. O que é evolução? Para você, o que é uma evolução? O que é evoluir? A evolução biológica, ela nada mais é que modificações nos organismos através do tempo. Então, conforme vai passando o tempo, vai modificando as características de um organismo e justamente pelo ambiente que ele sobrevive, né, que ele está, também vai ser um fator importante para mudar as suas características. Segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral comum. Nós, seres humanos, temos um ancestral comum. As aves, os peixes, todos eles também vão ter ancestrais comuns. E todas essas espécies existentes hoje são resultados dos processos dessas mudanças evolutivas. Admite-se, então, que todas as espécies não são fixas e estão em constante adaptação ou em constante evolução. Seguindo aqui para o próximo slide, vocês podem ver que justamente nós tivemos dois cientistas da época que lançaram as teorias da evolução. Então, para vocês entenderem melhor, a gente vai falar nesse vídeo sobre Lamarck e também sobre Darwin, e depois no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes de cada uma das teorias que eles apontavam e defendiam. Inicialmente nós vamos falar aqui de Lamarck, que baseava-se em dois pontos principais. Prestem atenção nesses pontos que é importantíssimo que isso caia na prova. Vamos lá. A transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Mas, professor, que difícil isso, né? Transmissão de caracteres. O que é caracteres? É informática? Não. A gente não está tendo aula de informática, né? Então, a gente vai entender o que são essas características. Caracteres e características é basicamente a mesma coisa. E a gente vai ver cada um desses pontos. E a lei do uso e desuso é aquilo que você usa mais e aquilo que você usa menos. Então, partes do corpo de um organismo que ele usa mais ou que ele usa menos podem ter também transformações durante o desenvolvimento desse organismo. Então, olha só, segundo esse naturalista, que foi Lamarck, estruturas utilizadas com frequências desenvolvem-se e aquelas que não são utilizadas com tanta frequência atrofiam-se. O que isso quer dizer? É a lei de uso e desuso. O pesquisador também afirma que aquelas características adquiridas durante a vida, né, eram passadas aí para os descendentes. E isso realmente é verdade. A gente vai ver que toda essa teoria dele, principalmente da descendência, né, das características genéticas passado de pai para filho, isso realmente foi provado. Nós vamos ver no próximo vídeo também, e vocês vão conseguir entender como que essas características genéticas que nós recebemos dos nossos pais e nós conseguimos passar para os nossos filhos. Bem, então seguindo em frente,
Darwin, que foi esse segundo cientista, né, que estudou mais sobre a evolução, ele também propôs uma teoria de ancestralidade comum e seleção natural. Então nós tivemos aí dois cientistas, Darwin e Lamarck, que foram propondo as suas teorias e eles foram pesquisando fontes, pesquisando formas de comprovar que eles estavam corretos. Então, segundo Darwin, os organismos mais aptos a viver em um determinado ambiente sobrevivem. Olha só, sobrevivem e com isso têm mais chance de reproduzir e fazer a transmissão das características aos seus descendentes. Então, pessoal, prestem atenção nas palavras que eu grifei aqui no slide. Então, nós temos aqui a sobrevivência dos organismos, né, que estão aptos a viver no determinado ambiente, e a transmissão das características aos seus descendentes. Sendo assim, o ambiente vai selecionar quais organismos irão permanecer naquele determinado local. Então, os organismos que são mais fortes, os organismos que conseguem se evoluir, eles vão continuar permanecendo ali e vão transmitir as características deles aos seus descendentes. Bem, com a teoria de Darwin, foi proposta aí os conhecimentos da genética, como eu falei para vocês, né? Como que a gente recebe a genética, né? Vou falar o termo genética aqui para ficar mais fácil de entender, dos nossos pais. Como que nós transferimos a nossa genética para os nossos filhos? São todos detalhes que na época de quando Darwin estudava isso, ainda não tinha explicação. Não tinha explicação para isso. Por quê? Porque não se conhecia sobre DNA, não se conhecia sobre os genes, alelos, né? A gente não tinha essas informações. Até que depois nós vamos ver que realmente foi comprovado que nós temos a transferência das características genéticas. Bem, o principal deles, né, como característica era transmitida, justamente é essa característica genética, e após o entendimento dos mecanismos genéticos, né, como, por exemplo, a recombinação gênica, a mutação, o Darwin, então, ele foi aperfeiçoando e surgiu alguns tempos aí de estudos chamados as leis, né, do neodarwinismo ou teoria de moderna evolução. Então, conforme foram provando que realmente existia essa troca de genes entre os organismos, foram também provando as teorias iniciais. Não se preocupem em relação aos termos recombinação gênica e mutação. Eu preparei uma aula para vocês para explicar tudo certinho em relação a isso, ok? Bem, falando de evolução, nós temos que entender um pouco de onde começaram a surgir essas ideias, né, de que a gente veio, né, os seres humanos vieram de alguns descendentes, ou os próprios animais. Por que, que a gente teve essa evolução? Né? Como que a gente descobria ou descobre hoje que realmente existiu uma evolução, por exemplo, dos seres humanos? Primeira coisa é entender em relação sobre os fósseis. Professor, o que é fóssil? Né? O que é isso que a gente está falando? Então, os fósseis nada mais é que aquelas restos, né, animais que foram preservados de alguma forma. Nós vamos entender como isso funciona. Então, olha só. São restos ou vestígios preservados de animais, plantas e outros seres vivos em rochas, como moldes do corpo ou partes deste, ou também rastros ou também pegadas. Então, tudo isso que fica registrado em rochas, né, em solos que depois são pedrificados, todos esses sinais, eles dão, então, a sabedoria de que existiu um determinado animal, um determinado organismo naquele ambiente, que hoje não existe mais, provavelmente porque ele passou por alguma evolução. Eu deixei algumas imagens aqui, mas já para vocês perceberem sobre o que a gente está falando. Né? Então, eu estou falando de fóssil, e fóssil é justamente, pode ser aí, né, a caveirinha de um animal, pode ser aí ossos que foram pedrificados, ou até mesmo vegetais ou outras partes de organismos que estão preservados dentro do solo, em rochas
em qualquer ambiente que conseguiu se mumificar e pedrificar, ok? Então a gente vai conhecendo cada um dessas características. Bem, de onde surgiu a palavra fóssil? A palavra fóssil, ela vem aí então do latim, que é conhecida como fósseis. Por isso a gente fala fóssil. E o fóssil nada mais é que um ser que foi desenterrado. Então, geralmente encontram-se fósseis aí, né, em diversos ambientes, e nós estamos falando justamente desse ser que foi desenterrado e ficou ali enterrado durante milhões de anos. Então, aqui mais alguns exemplos, né? Esse exemplo também é de um fóssil de um dinossauro dentro de um museu, e os museus hoje são os locais onde a gente pode ver todos os resultados das pesquisas em relação a fóssil. Então, a totalidade dos fósseis da sua locação nas formações rochosas e em camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Todos os registros fósseis, hoje a gente encontra dados nos museus. Continuando, a gente tem dois termos aí, né, para aprender nesse vídeo. Quais são eles? Paleontologia e fossilização. Pessoal, não esqueçam isso. Paleontologia. O que quer dizer isso? Se é logia, né? Afinal, logia é estudo de alguma coisa. Então, realmente é o estudo, a ciência aí que estuda a fossilização e os fósseis desses organismos. E a fossilização nada mais é que o processo de como isso acontece. Existe um processo específico para você ter uma preservação desse fóssil durante milhões de anos. Então, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia, e essa fossilização raramente ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos, ela consegue ser rapidamente decomposta. Então, pessoal, olha só, para que um organismo seja fossilizado, os restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. E existem diferentes tipos de fósseis, né, com diferentes processos de fossilização. Mas, professor, quando é que começaram a estudar os fósseis? Desde quando começaram a verificar esses fósseis e estudar eles? Desde sempre, né? Então, o homem observa e tenta interpretar a natureza desde quando ele tem entendimento para isso. E desde muito cedo ele conseguiu, né, encontrar em rochas impressões aí, como conchas, ossos, animais e folhas de plantas, ou seja, fossilizados. E aí, como mostra aqui na imagem, né, ele começou a estudar o que eram essas impressões que estavam nas rochas. Bom, ao longo de muitos séculos, essas impressões elas estimularam a imaginação. E aí alguns historiadores, né, eles falavam que isso era coisa dos espíritos bons ou maus. É aquele conhecimento empírico, né? E depois foi a ciência desvendando o que realmente essas pedras mágicas, né, ou pedras de trovão, ou pedras de sapo, justamente eram fósseis. Bem, como se chamava as pessoas que estudavam os fósseis? São perguntas aí para vocês irem gravando. Então, os cientistas que estudam os fósseis são chamados aí de paleontólogos. Gravem essa palavra. Paleontólogos são cientistas que trabalham com paleontologia e estudam os fósseis. Bem, então eles estão aí, né, encontrando fósseis no mundo todo e uma velocidade muito rápida. Então hoje nós temos fósseis aí encontrados em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil, e aí a gente tem como entender quais organismos viveram naquele ambiente há muitos anos atrás. Onde que a gente encontra esses fósseis, né? Nos penhascos, né, em rochas, em pedreiras, são lugares onde a gente pode ter esses fósseis sendo encontrados. E também, além desses penhascos e rochas, né, a gente também tem aí a fossilização ocorrendo justamente devido à sedimentação do solo que ocorre em cima do organismo e aí ele consegue fossilizar, beleza? Então isso é muito fácil de entender e vocês também podem entender melhor por quê? Como que a gente encontra esses fósseis? Cavando o solo. Uma vez que a gente vai cavar, perfurar, a gente acaba encontrando esses fósseis. Bom, são fósseis encontrados aí há mais de 200 milhões de anos, principalmente das algas azuis
que são micro-organismos que foram encontrados nesse período. E nós temos também, né, alguns outros vestígios desses fósseis que foram formados aí há milhões de anos. Então, para vocês entenderem, né, a gente faz aí a retirada da rocha, fotografa, remove os ossos, identifica os ossos, reconstitui o animal e aí nós temos, então, a reconstituição dele acontecendo e ele é guardado no museu. Aqui eu trouxe para vocês algumas notícias de fósseis encontrados no Brasil. Então, nós tivemos aqui um no Rio Grande do Sul, que é um dos fósseis mais antigos de dinossauro, né? Eles fizeram uma estimativa que esse dinossauro viveu há mais de 230 milhões de anos. E numa escavação ali no estado do Rio Grande do Sul, eles acabaram encontrando esse fóssil. E também nós tivemos aí, né, outros lugares do Brasil, como por exemplo aqui na região desértica do sudoeste do Brasil, onde foi encontrado ali no Paraná fósseis de dinossauros também, certo? Então não precisa ir muito longe para encontrar esses fósseis e nós temos aí vestígios em todo lugar do mundo. Então eu quero agradecer vocês por mais um vídeo e não esqueçam, gente, a evolução biológica pode ser definida como as modificações no organismo através do tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês, até um próximo vídeo.